Olá, espiritualistas conscientes, tudo bem com vocês? Aqui é a Thaís Cruz E a Nicole Mariani. e hoje a gente vai falar sobre um tema que está todo dia em todos os lugares, nas nossas telas, nas nossas conversas, no nosso dia a dia, mas raramente é olhado pela lente que a gente vai trazer aqui, o da espiritualidade. Vamos falar sobre inteligência artificial, a famosa IA. Sim, vocês ouviram certo. Vamos falar sobre IA. Não exatamente sobre os algoritmos que essa IA nos traz, mas as máquinas que pensam, que criam, que estão na nossa rotina, que respondem e até imitam algumas emoções. Mas o que isso tem a ver com a nossa alma, com a espiritualidade, com o nosso despertar, aquilo que a gente traz muito aqui, com a nossa evolução espiritual? Tudo a ver, gente. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje, né, Nick? Exato, Thaís. A gente vive num momento em que uma máquina consegue escrever um poema, compor uma música, dar conselhos e até simular aquela empatia. E as pessoas estão cada vez mais se relacionando com isso hoje no dia a dia. E aí surge uma pergunta que não sai da minha cabeça. Se a IA consegue fazer tanta coisa que antes era exclusivamente humana, o que nos torna únicos? O que é, afinal, a nossa essência? Eu acredito que a chegada da inteligência artificial, ela não é um acaso, ela é um convite, um espelho enorme que o universo está colocando na nossa frente para a gente se perguntar: quem sou eu além do que eu faço? E há em mim que nenhum algoritmo pode replicar. É sobre isso, né? E a resposta eu vejo que está numa palavra: a alma. A IA pode processar milhões de dados em segundos, nos ajuda nas nossas tarefas diárias, ela aprende, né, rapidamente os padrões, os comportamentos, otimiza os resultados, e isso é fantástico, a gente ter isso no nosso dia a dia, né, a gente saber lidar com essa tecnologia não tem mais volta. Mas ela não sente, ela não ama, ela não sofre, ela não escolhe crescer através da dor, ela não busca sentido, no olhar de sentir, né, de sentir como a gente sente com o coração. E é justamente aí que está o nosso diferencial mais precioso, né, o nosso diamante, que muitas vezes a gente esquece no meio dessa correria do nosso dia a dia. Então pensem aqui com a gente, no mundo onde as máquinas fazem cada vez mais, o que que sobra para o ser humano? O que que sobra? Sobra exatamente o que é mais profundo e o que é mais sagrado entre nós, em nós. A intuição, a compaixão, o amor, a capacidade de se reconectar com o outro, de olhar no olho, a experiência da presença, o amor que transforma. Exato, Thaís. E vamos entender um pouquinho melhor o que que é essa inteligência artificial para não ficar só no abstrato. A IA, se a gente for falar em sua essência, ela é um sistema que ela aprende com os dados. Então, ela observa os padrões, ela vai processando aquelas informações e vai gerando respostas. Então, ela é incrivelmente poderosa e ela vai continuar crescendo. Hoje tem IA para tudo, se tu for ver, né? Então, a gente já tem na medicina, na educação, nas artes, nas empresas, nas nossas casas. Todo mundo, em algum momento, já se conectou com ela, tenho certeza que vocês já usaram. Mas aí existe algo que os cientistas mais honestos reconhecem. A IA, ela não tem consciência, ela só simula, ela replica, ela imita, mas não tem um eu ali dentro, né? A nossa centelha divina. Não há uma alma que escolheu encarnar, que carrega memórias de outras vidas, que tem uma missão espiritual a cumprir. É uma máquina. Exatamente. E é sob um olhar espiritualista, né, que a gente traz
essa visão, que cada ser humano encarnado, ele está aqui por um propósito, e a gente fala muito sobre isso, né, que a gente vem para a gente evoluir a nossa escola, não para a gente sofrer, mas para a gente evoluir, né. Então a gente traz conosco os aprendizados, as histórias kármicas, os dons a desenvolver, o amor a oferecer, né, com a nossa conexão com o nosso propósito. E isso é uma jornada única e intransferível. Não tem máquina que vá absorver isso. A tal escola que a gente fala, né. Então a IA, ela não reencarna, ela é um software, ela é um programa, é uma criação. Ela vai evoluir com a tecnologia, mas não espiritualmente. Ela não tem uma pineal, como a gente tem, que registra, que cuida dos nossos hormônios, que cuida do nosso sono, né. Enfim, é uma máquina, como a Nicole falou. E ela não sonha com planos que ainda não se realizaram. A gente tem essa capacidade. Então, quando a gente entende isso, algo muda dentro da gente também. A gente para de se comparar com elas, de ficar com medo delas, e começa a se reconectar com o que nós somos de verdade, com aquilo que a gente tem, né, dentro da gente. Exato, mas assim, a gente também tem que ser honesto, né, em dizer que a IA hoje ela também traz riscos para nossa jornada espiritual e digo mais, humana. A gente não pode fechar os olhos para tudo isso que está acontecendo, porque o primeiro grande risco é essa anestesia emocional. Hoje eu tenho tantos amigos que me falam: "Nica, eu parei de fazer terapia, mas eu faço questionamentos para IA". Mas será que ela ajuda como um ser humano, né? Porque assim, quando tudo é automatizado, quando a tecnologia resolve tudo, a gente perde a nossa capacidade de sentir, de estar o aqui, o agora, no presente, de enfrentar o desconforto que, como a gente já falou aqui no podcast, é justamente aquilo que nos faz crescer, né? A gente fala tanto no olhar para as nossas sombras. A gente para E de o pensar, né. exato. E o segundo risco que eu vejo também é essa terceirização do discernimento. Então, cada vez mais as pessoas elas vão perguntando para a IA o que que elas devem fazer, o que que elas devem sentir em determinadas situações, quem elas devem ser. E aí, a gente deixa de ouvir a voz mais importante, que é a nossa própria intuição, a conexão com o eu sou, com o sagrado, a orientação dos nossos guias e da nossa alma. Exatamente. E tem mais um ponto, né, que toca muito, que a gente também vê, a solidão disfarçada de conexão. Porque as pessoas, elas estão conversando com os chatbots, criando vínculos, como tu falou, com personagens virtuais. Tem gente que namora, né, namora. Então, assim, isso é um vazio gigantesco que está disfarçado. E isso acaba substituindo as relações humanas por interações digitais. E isso é um sinal de alerta espiritual muito sério, como a Nicole já trouxe, porque a nossa alma humana precisa desse encontro real, como a gente disse, do olho no olho, do toque, da conversa, né, um silêncio compartilhado muitas vezes, estando do lado de alguém, né, para te acolher. Então, a gente precisa dessa presença, não de uma simulação digital. A tecnologia é uma ponte maravilhosa, a gente precisa usar ela todos os dias, né, e isso vai evoluir cada vez mais, quando usada com consciência. Mas quando ela vira uma fuga do nosso encontro verdadeiro, do nosso eu, ela se torna um grande obstáculo para nossa evolução e gera muitos problemas, né. Exato. Até essa semana eu estava vendo uma palestra do Hélio Couto, né, que eu gosto muito de estudar o conhecimento que ele traz, e ele fala muito sobre o futuro da inteligência artificial. E ele explica que aquilo que vai separar as pessoas da inteligência artificial é o pensamento multidimensional, que é a gente explorar cada vez mais não só os 5 sentidos, né, como o sexto, sétimo, o oitavo, então é isso que a gente quer trazer aqui, porque o que que essa era da IA está nos convidando a olhar, a resgatar? Bom, primeiro é a intuição, como a gente falou, né, num mundo que hoje em dia só tem dados, algoritmos, a intuição é o nosso superpoder mais subestimado, que ela é a voz da nossa alma, é o nosso canal direto com o sagrado.
Então, nenhuma máquina vai ter isso. Por isso a importância de a gente cultivar a nossa intuição. Mas isso só é possível através da meditação, do silêncio, do autoconhecimento, que é um ato hoje bem difícil, desafiador, vamos dizer assim. Muito, né, silenciar a mente. Exato. O segundo passo que eu vejo também é a questão da presença. Estar verdadeiramente presente em cada momento. Quando a gente vai tomar o nosso café da manhã, na conversa com um amigo, numa caminhada, numa oração, a presença é aquilo que nos conecta, né, ao agora e aonde a vida acontece, onde tudo se manifesta. E o amor, né, Thaís, a gente não pode deixar de falar sobre ele, porque ele é a força criadora. A tela pode trazer aquelas palavras de conforto, de amor, mas ela não pode amar. O amor que a gente sente como humano, que a gente oferece, que a gente recebe, esse é um dos maiores mistérios e também poderes aí do universo. Então ele é exclusivamente nosso. E também a questão do propósito, né? A gente sabe que a IA hoje ela não tem uma missão de vida, mas nós temos. E no mundo onde essa automação vai assumir cada vez mais funções, a pergunta: "Para que eu estou aqui?", ela vai se tornar cada vez mais urgente, mais necessário. Então, essa é uma pergunta espiritual e a resposta, ela só pode vir de dentro. Com certeza. Porque a inteligência artificial ela veio, acredito também, né, para nos libertar das tarefas mecânicas, repetitivas, cansativas, até para a gente usufruir um pouco mais da nossa jornada aqui. E como a gente disse, se usada com consciência, ela vai ser uma aliada incrível, né, incrível. Mas o maior presente que ela nos traz não está no que ela faz, ela está no espelho que ela representa, porque a gente está jogando tudo que é nosso ali. Então a gente também pode olhar isso com outro viés, né, porque ela nos mostra com clareza, sem precedentes, o que nós somos e o que as máquinas jamais serão, seres humanos, né, seres de luz. Que nós somos almas em jornada, que nós somos o amor, que escolheu encarnar para aprender, crescer, se transformar. E isso não tem algoritmo que vai conseguir replicar, né. Exatamente. Então, pessoal, hoje nós vamos ficando por aqui. Se esse episódio fez sentido para vocês, compartilhem com alguém que está navegando aí nesse mundo digital e também que precisa se reconectar com a própria essência. Isso aí. E contem pra gente lá no nosso Instagram, quem ainda não nos segue, @espiritualidade consciente, né, como você tem se conectado, como você tem usado essa tecnologia, isso tá com consciência, né, a gente gosta de ler aí as mensagens de vocês, e hoje nós vamos ficando por aqui, com amor, gratidão pela sua companhia, até o próximo episódio. Até mais.